Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Responde logo uma pergunta aqui para mim. Como que tá o preço da gasolina aí na tua cidade? Tá muito caro? Aqui em Osasco, na Grande São Paulo, toda vez que eu vou abastecer, a impressão é que eu deixei um pedaço de mim. E aí, como é que a gente faz para não se sentir tão triste na hora de abastecer? Tem duas opções. Tenta conduzir seu veículo de maneira a gastar menos combustível ou uma outra opção, ser sócio da Petrobras, a ação que eu gostaria de comentar um pouco com vocês hoje. E diz para mim também aqui nos comentários, você é acionista da Petrobras? Pensa em comprar ou comprou recentemente? E depois do super dividendo que ela anunciou, será que ainda vale a pena investir nessa empresa? Vamos fazer uma reflexão. Como muita gente já sabe, a empresa anunciou o pagamento de dividendos bilionários, são 48 bilhões e meio, mas nem tudo é alegria, porque essa é uma das empresas aí com mais oscilação, com mais volatilidade da bolsa, e além disso a gente sabe, né? As ações, diferentemente dos fundos imobiliários, não têm uma previsibilidade de pagamento de dividendos. Esses pagamentos eles podem ocorrer durante o ano e nem sempre as empresas são obrigadas a pagar. E por que a Petrobras anunciou um pagamento tão grande? Porque o seu lucro líquido obtido foi muito grande. Foi o maior aí dos últimos anos, a gente vai ver já já. Ela teve o lucro de 44 bilhões e meio, que foi 38 vezes maior do que o mesmo período do ano anterior. Mais do que isso, vários indicadores têm mostrado que a saúde financeira da Petrobras está melhorando ano após ano. Mas o pagamento de dividendos anunciado, o que dá em relação ao preço de mercado mais ou menos 13%, só com esses dois pagamentos, um que vai ocorrer agora, dia 20 de junho, e o outro para julho, esse rendimento aí de 13% é maior do que de muitas ações ou até mesmo do que alguns fundos imobiliários, como o REC R11, que eu falei a respeito dele no meu último vídeo. Se você ainda não viu, corre lá para conferir. Mas será que esses resultados da Petrobras, eles podem voltar a repetir? Atenção para as breaking news. O preço da gasolina vai continuar aumentando e isso pode beneficiar os seus acionistas, caso a empresa decida continuar essa política de pagamento de dividendos. Mas é aquilo, né? A Petrobras tem alguns riscos, vamos falar deles já já, mas vamos ver como é que está a cotação dela no dia de hoje. Muito bem, então vindo aqui para a tela do Status Invest, a gente vai dar uma olhadinha como que está aqui a Petrobras, mais no ticker PETRI4, que é de ações preferenciais, aquelas que têm maior liquidez. Então temos aqui, né, o seu valor atual, a mínima em 52 semanas e a máxima, que foi de 32,54. Portanto, em um ano, a sua valorização foi de impressionantes 48,67%. Olha só que beleza. Mas nos últimos 30 dias, houve uma desvalorização aí de 3,13%, o que para alguns pode indicar aí um ponto de entrada. Quando a gente olha o gráfico de 5 anos, olha só que impressionante também. A gente observa aqui o que? Uma valorização aí na ordem de 300%, o que é muito significativo. Obviamente, quem comprou aqui, ó, em maio de 2018, um ano depois teve apenas 2,48% de valorização, teve 19% a menos quando chegou em maio de 2020, por conta aí da pandemia. Em maio de 2021, estava com 12%, mas aí, né, são 2 anos, ou melhor, 3 anos, né, para ter essa valorização. Uma valorização aí de 4% em média por ano, o que é muito pouco. Mas se ele teve paciência, esse investidor teve paciência de chegar a esperar 4 anos, teve 82% aí de valorização. E aqui já tem a primeira observação que eu gostaria de fazer a respeito, é que a Petrobras, claro, não tem nem o que falar, é uma empresa muito boa. Claro, é uma empresa que tem seus problemas, vamos falar já já, mas para quem pensa em investir no longo prazo, o resultado da valorização é praticamente certo, porque à medida que a empresa vai evoluindo, vai aumentando seus lucros, a cotação tende a acompanhar os resultados. Mas como eu disse, é preciso ter muita paciência. Se a gente pega o gráfico aí de 10 anos, olha só o que aconteceu. Quem comprou lá em junho de 2012, só começou a ter uma valorização expressiva a partir de setembro de 2018, quando passou ali de 14%, 15%, 50% em outubro de 2018, chegando até 80% antes do início da pandemia. Então, muito tempo até que as cotas se valorizassem. E até o dia de hoje, uma valorização aí de 187%. Quem conseguiu comprar em janeiro de 2016, por exemplo, conseguiu ter uma valorização maior.
De lá para cá, 900%, ou seja, muito melhor. Mas como não tem como a gente sempre acertar o fundo, o ideal é ir comprando ações aos poucos, a fim de evitar essas grandes oscilações no preço. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas os indicadores são muito bons, né? Considerando aí os pagamentos dos últimos 12 meses, o dividend yield é de 39%, ou seja, é um negócio aqui espetacular, mas é claro que esses resultados eles podem estar distorcidos por serem resultados não recorrentes. Tem um bom PL, o PVP está abaixo aí de 1, mas tem vários outros indicadores que precisam ser olhados, mas todos eles estão muito bons. Endividamento relativamente baixo, boas margens, bons indicadores de rentabilidade, e é uma das principais empresas que está no Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa. E aqui temos os eventos corporativos, ou seja, os dividendos e juros de capital próprio pagos nos anos de 2021 e até agora em 2022. A gente vê aqui que esses dividendos já estão bem gordinhos, e se a gente comparar com os últimos anos, eles são os maiores. Em 2020, a gente nem sequer vê pagamentos aqui. E quando a gente pega um histórico maior, olha só que grande diferença. A dúvida é se a empresa continuará pagando desta mesma forma nos próximos anos. A julgar pelo preço da gasolina, pode-se supor que sim, mas sempre tem aquela incógnita. Nesse outro gráfico, a gente vê aqui a demonstração de resultados e fica bem claro que o lucro líquido neste ano já é bem maior do que nos últimos 5. Analisando-se os últimos 10 anos, também fica ainda mais discrepante, principalmente quando se pega o período de 2014 até 2017, aquele período mais crítico, mas não dá para saber também se esses resultados continuarão no futuro. E aqui está o maior problema dessa empresa, porque a gente sabe que é uma empresa que sofre muita interferência do governo. O governo é o principal acionista da Petrobras e, dependendo do governo que entre, ele pode fazer algumas políticas populistas que acabam prejudicando a questão toda do preço, por consequência, os seus lucros, e aí acaba muitas vezes impactando no bolso dos seus acionistas. Pegando um período ainda maior, a gente vê que, de fato, esse é o maior lucro aí dos últimos 14 anos. Mas justamente por conta dessas características, essa ação é uma das mais voláteis e se você é um investidor de longo prazo, tudo bem, dá para colocar ela na carteira, é uma empresa que tende a se valorizar, porém, no curto prazo, essas oscilações de repente podem ser muito fortes para aquelas pessoas que estão começando. No meu caso, por exemplo, agora eu prefiro estar fora, não ser sócio dessa empresa, prefiro investir em fundos imobiliários e ações que tenham mais regularidade no pagamento de dividendos, mas essa é apenas a minha opinião. Isso aqui não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, então é importante sempre lembrar esses pontos. O que ela tem de positivo? É uma empresa que está bem ajustada, seus indicadores têm sido robustos nos últimos anos, e se considerarmos o atual patamar de preços, pode ser que esse nível de pagamentos continue o mesmo no futuro, mas a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E os pontos negativos são a questão de ser uma empresa estatal com muita interferência, e ainda mais em ano eleitoral, a coisa realmente pode ficar muito mais volátil daqui para o final do ano ou até no outro ano. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que tem um espacinho dentro da sua carteira para a Petrobras ou não? Prefere investir em ações e fundos imobiliários que sejam mais tranquilos, mais seguros? Por enquanto, eu deixo ela de fora, mas eu vou observando. E por hoje é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!